Olá, estamos começando o podcast falando de famílias. Eu sou o Pedro Guerra e temos como facilitadores hoje a Ana Cecília e o Felipe Fonseca. Olá, eu sou a Ana. Olá, eu sou o Felipe. Todos nós fazemos parte da equipe psicossocial do Centro Judiciário de Solução de Conflitos das Varas de Família do Tribunal de Justiça do Amazonas. E hoje, no nosso primeiro episódio, vamos falar sobre a Semana de Conciliação, que é uma campanha que ocorre em todo o território brasileiro, que envolve não somente os tribunais de justiça, mas também os tribunais do trabalho e os tribunais federais. A ação em 2021 ocorrerá na modalidade online entre os dias 8 e 12 de novembro, mas vale lembrar que é um evento anual. E para falar sobre esse tema, conversaremos com o Dr. Gildo Alves de Carvalho Filho, que possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Amazonas e mestrado em Mediação e Negociação. É juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, titular da 8ª Vara de Família da Comarca de Manaus e coordenador do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, juiz coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos das Varas de Família, além de presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, Seccional Amazonas, mediador judicial e instrutor do curso de Mediação Judicial. Dr. Gildo, seja bem-vindo. Olá, um abraço a todos. É com muita alegria que eu venho participar dessa iniciativa brilhante da equipe psicossocial do Sejusc Famílias e num dia significativo para todos nós, né? Hoje comemoramos o Dia do Professor. Quero aproveitar o espaço para homenageá-los e agradecê-los por compartilhar conhecimento. E para iniciarmos, então, a nossa discussão, o senhor poderia falar um pouco sobre o que é a Semana Nacional de Conciliação, como que ela surgiu, qual a importância desse projeto? Bom, a Semana Nacional de Conciliação começou por uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça como forma de sensibilizar não só o Poder Judiciário, mas a população, visando encontrar uma saída menos traumática para as suas contendas no âmbito do Poder Judiciário. Há uma política pública de franco desenvolvimento aí, que é a chamada política pública voltada para a autocomposição de conflitos, que inicialmente se ateve aos processos em tramitação e hoje o grande objetivo dessa política é a desjudicialização. É fazer com que as pessoas, antes de ingressarem com suas demandas no Poder Judiciário, procurem um diálogo com o outro interessado antes de formalizar o processo. É o que nós chamamos de atividade extrajudicial, quando ela ocorre fora do âmbito do Poder Judiciário, ou ela pode ocorrer no âmbito do Poder Judiciário, ainda sem que o processo seja formalizado, o que nós chamamos de ação pré-processual. A experiência nos tem mostrado que essa abordagem pré-processual ela está bem eficiente, bem efetiva, porque ainda que não seja um processo formal, mas ela ocorre dentro do âmbito do Poder Judiciário e há uma forma de garantir segurança jurídica para as pessoas quando chegam a um acordo, porque esse acordo ele é imediatamente homologado e transformado numa transação judicial e que, caso não seja cumprida, aquele acordo ele vira um título judicial para qualquer dos interessados ali envolvidos. Dentro da fala do Dr. Gildo, a gente vê, né, que essa iniciativa ela vem com essa visão de política pública. Aí o Dr. Gildo fala da desjudicialização do conflito, e isso é muito importante porque a gente vive numa sociedade brasileira onde o conflito familiar ele é bem evidente. Então, acho que trazer uma semana de conciliação de cunho nacional é muito importante. E aí eu já queria fazer uma pergunta para o Dr. Gildo, que é essa questão, né, desse desafio que foi pensar e organizar uma semana nacional percorrendo aí um período pandêmico. E já gostaria de fazer essa pergunta para ele. Como foi esse desafio de organizar uma Semana Nacional de Conciliação diante de um período pandêmico? Se conseguiu alcançar as expectativas de quem estava organizando e se a equipe conseguiu qualidade no atendimento, aquela sensibilidade com o usuário, que é muito importante. Bom, de fato, a pandemia nos trouxe muitas dificuldades, algumas dificuldades até bem agudas, sofrimento, mas também nos deu oportunidade de criarmos saídas para essas dificuldades. Uma delas aconteceu no Poder Judiciário. Tivemos que dar uma guinada de 180 graus, sair de um modelo 100% presencial para um modelo 100% digital. Então, temos aí um ano de experiência com essa atividade, ela tem se mostrado também bastante eficiente e a dificuldade na Semana Nacional de Conciliação é justamente a proposta de
desenvolver uma semana concentrada de sensibilização, trazendo as pessoas para o judiciário para estabelecer uma relação de diálogo. É óbvio que o diálogo, quando ocorre presencialmente, as pessoas olhando nos olhos, ele tende a ser mais genuíno, ele tende a gerar resultados mais efetivos. Mas a pandemia nos obrigou a ir para o método digital. Ele também vem apresentando resultados significativos. Embora ninguém viva olhando nos olhos, né? Nem sempre as pessoas estão olhando nos nossos olhos, ainda que estejamos nos vendo, mas isso gera algumas dificuldades que estão sendo suplantadas em razão até da iniciativa de muitos servidores, da iniciativa de muitos setores que estão trazendo formas bem interessantes, como essa de vocês aqui, o psicossocial do Sejusc Família. Ele realmente se reinventou, colocou toda a sua atividade presencial no formato digital e ele não parou. E vocês mesmos podem avaliar o quanto isso foi positivo, o quanto isso também facilita o acesso às pessoas. Isso não é diferente nas audiências da Semana Nacional de Conciliação. Obviamente que teremos uma redução na quantidade, porque a abordagem por uma audiência de videoconferência é completamente diferente de uma abordagem presencial. Isso gera um pouco mais de tempo, um pouco mais de cuidado e um pouco mais de orientação técnica a quem vai participar dela e principalmente aqueles que não têm habilidade com a tecnologia. Isso vai nos exigir um pouco mais de cuidado. Doutor Gildo, o senhor falou na sua fala sobre a questão dos números, que de fato deu uma diminuída, a gente pode ver isso na apuração do 11º Prêmio de Conciliação. Conciliar é legal, né? Onde a gente vê esses números, a gente vê que na Semana Nacional de Conciliação de 2019, a gente tem uma quantidade de demanda de resultado, e aí já na Semana Nacional de Conciliação de 2020, que de fato esses números eles diminuem, mas se mantém uma qualidade no atendimento, no entanto até estamos no quadro de menção honrosa, 47%. Então a gente vê de fato, né? Nessa sua fala a gente contempla isso através dos dados. O Dr. Júlio falou uma coisa que eu achei muito importante. Ele disse que o diálogo presencial é mais genuíno, que apesar disso está se fazendo funcionar as audiências remotas, né? Sendo o diálogo a principal ferramenta das audiências não processuais. E a minha pergunta era se, Dr. Júlio, você consegue observar alguma diferença na atitude dos interessados em comparação ao cenário presencial para o cenário remoto, por exemplo, acordos ou não sobre o sucesso na celebração de acordos. O senhor acha que há uma maior abertura ao diálogo ou então as pessoas estão mais reclusas? Na verdade, o modelo de audiência por videoconferência, ele nos trouxe desafios gigantescos e quando estamos falando de questões de família, né, aquelas questões que são muito caras aos envolvidos, a videoconferência, ela quebra alguns princípios da mediação, como a confidencialidade, o sigilo, porque nós não temos mais o controle da sala de audiência, porque as pessoas estão nas suas salas de suas casas. E aí nós não temos como pedir para que alguém se retire da sala ou não, porque nós estamos invadindo a privacidade deles. E outras vezes nós não sabemos quem está na sala, porque o campo de visão fica limitado à câmera. Então essa pessoa pode estar sendo orientada, essa pessoa pode estar sendo coagida, essa pessoa pode estar sendo influenciada, e nós não vamos saber quando isso está acontecendo e se está acontecendo. Então o meu receio quanto à qualidade desses acordos é em relação ao ambiente seguro em que você está participando da audiência. Fora isso, a nossa capacidade de resposta em oferecer uma proposta diferenciada, mais suave para as pessoas, eu penso que a videoconferência não alterou. A qualidade do trabalho, talvez ele tenha até melhorado, porque assim como as pessoas estão em casa, os nossos conciliadores e mediadores e a equipe psicossocial também está em casa. Então, nossa casa é o lugar mais seguro que nós temos. E isso repercute no nosso fazer. E aí você tem o controle de tudo. Agora, como eu te disse, a grande dificuldade é na hora de abordar um conflito que está tirando a tua paz de espírito, tirando o teu sossego, e se você não estiver num lugar seguro, onde você seja capaz de equilibrar essa balança, você não vai ter muito mecanismo de controle disso. A realidade das relações serem assimétricas quando chega ao Poder Judiciário, que é um ponto muito importante mesmo das audiências digitais, né? Quanto nós podemos realmente enxergar a relação que está sendo apresentada para nós ali. Só para contribuir na pergunta da Ana Cecília, essa relação que a gente tem, né, no meio virtual vai levantar indagações sobre novas estratégias e técnicas que poderão estar sendo usadas nessa modalidade virtual. E aí surge aquela questão do aperfeiçoamento da equipe, de estar sempre ali fazendo os questionamentos dentro dessa realidade, e aí vão surgindo novas estratégias de cursos, por exemplo, como curso de mediação. Futuramente, esses cursos eles já vão estar trazendo essa especificidade, né, nesse modelo online, como já está trazendo.
Doutor Gildo, qual é a expectativa do senhor para essa Semana Nacional de Conciliação? Veja que na semana do ano passado ela foi 100% por videoconferência. Essa semana ela está apresentando uma outra possibilidade, porque no dia 3 de novembro o tribunal reabre suas portas para o atendimento presencial. Então, uma semana antes da Semana Nacional de Conciliação. Isso pode gerar o comparecimento de algumas pessoas para as audiências da semana. E isso pode gerar uma audiência no formato híbrido, com alguém presente na nossa sala de audiência e a outra na sua casa ou no escritório do seu advogado. Então, o tribunal está se preparando para criar esse espaço seguro, confortável, de acolher uma das partes nas nossas salas com o equipamento tecnológico. Então, vejam, nós temos um grande desafio à nossa porta. Isso não é somente para a equipe da área jurídica, isso é também um desafio para a área do psicossocial, porque pode aparecer lá um pai ou uma mãe reclamando ou querendo algum apoio um pouco maior daquilo que ele não conseguiu durante a pandemia, durante a fase aguda da pandemia, né? A pandemia não passou, nós temos que tomar cuidado porque o vírus ainda está entre nós. Eu gostaria de aproveitar o gancho falando sobre o cenário da pandemia e puxar um pouco para a situação da Semana Nacional de Conciliação e como ela abarca também os interiores do Amazonas. É uma pergunta, na verdade, que se divide em duas. Como é que as cidades do interior se beneficiam do projeto da Semana de Conciliação e como é que é organizada essa rede de comunicação, levando em consideração, principalmente, que muitas vezes no interior existe uma dificuldade de estabelecer uma conexão de internet estável. Como é que está se virando para atingir a parte da população e de forma alguma deve ser esquecida pelo judiciário. Ana Cecília, essa sua pergunta ela é talvez um dos nossos maiores desafios na função de distribuir justiça. O NUPEMEC está se reinventando e iniciou um trabalho de interiorização dessa política e de uma atividade voltada para nossas populações tradicionais. Nós estamos aqui falando tranquilamente e se vendo por videoconferência porque estamos aqui na capital. Não precisa ir muito longe para aqui em alguns municípios da área metropolitana você já não ter uma comunicação de internet de qualidade. E aí talvez se algum de nós estivéssemos fora desse ambiente, nós estivéssemos com dificuldade de nos comunicar. Então, o grande desafio do Poder Judiciário é de como garantir acesso a essas pessoas que não têm nem equipamentos mínimos. E quando tem, não tem o sinal de comunicação. Então, isso realmente compromete e aí fica a pergunta, o que fazer com aquela pessoa que está na zona rural de um município e ela não tem como se deslocar para a sede e mesmo se deslocando para a sede, se o outro interessado não morar na sede, como é que eles vão se encontrar do ponto de vista virtual? Eu não tenho uma resposta para te dar no momento porque eu acho que ela não existe. Isso vai depender de altos investimentos do poder público para garantir esse acesso efetivo. E aí, enquanto ele não chegar, infelizmente, nós vamos ter que continuar usando o método tradicional da audiência presencial, a presença física das pessoas. Mas isso já é uma preocupação do Poder Judiciário. O Tribunal do Amazonas vem investindo pesado em compra de tecnologia e voltada para o interior do Estado. Nós precisamos alcançar aquele nosso irmão ribeirinho, aquele nosso irmão índio, aquele nosso irmão caboclo, aquele nosso irmão piaçabeiro, que tem necessidades iguais às nossas. Não porque ele é pobre, porque ele tem direito como qualquer uma outra pessoa. Na região amazônica, no estado do Amazonas, a gente tem uma grande dificuldade, que é justamente essas comunidades ribeirinhas e o acesso que a gente tem. Em outros estados, a gente tem estradas para estar chegando nesses locais e facilitando, né, o acesso. Aqui na nossa região, ou vai de barco ou de avião. Então, existe essa dificuldade de locomoção e, lógico, que isso potencializa também a dificuldade do acesso à justiça. Mas eu acredito que o tribunal tem projetos em andamento que contemplam essa questão e é um desafio. O grande sonho do Poder Judiciário é garantir um acesso efetivo. Agora, isso a gente falava de um acesso físico, né? De um acesso em que a pessoa compareceria à sede do Poder Judiciário e dava entrada no seu pedido, exigia seu direito. Agora, além da garantia desse acesso, nós temos que garantir o acesso aos meios tecnológicos. Só que não é só garantir o acesso, é ensinar também a manusear, porque não adianta entregar um smartphone, um laptop para uma pessoa se ela não tiver habilidade com o equipamento. Ou seja, nós vamos ter que ensiná-los a utilizar, senão não adianta, nós vamos criar mais uma barreira, mais uma dificuldade. E existem, de fato, esses projetos
projetos, acho que foi brevemente mencionado pelo doutor, sobre a intenção do judiciário. Atualmente, vigentemente, tem algum projeto em curso para atingir a população tradicional? Primeiro, nós temos projetos a nível de tribunal voltado para a expansão da rede tecnológica. O tribunal comprando equipamentos, comprando sinal, comprando tecnologia para que a gente possa chegar lá. E há um projeto em curso do NUPEMEC, que é o projeto de interiorização e de regionalização dessa política, de instalar nas comarcas centros judiciários com parcerias com as prefeituras. Nós temos 2 sejus que já instalados, que é Lábrea e Tefé, e temos 2 agora para instalar até o final do ano, que é Manaquiri e Careiro Castanho, e um desafio gigantesco para o ano que vem, de estabelecer esse diálogo com as prefeituras, demonstrar a eles as vantagens de criar um espaço de diálogo para a população e um espaço de diálogo que não promova somente justiça, que ele promova cidadania plena, porque há um braço do Centro Judiciário que é de promoção de cidadania. E esse projeto está em franca atividade de expansão. Todos os dias trabalhamos com ele. Isso é muito interessante, doutor, porque promove essa ideia integral de promoção de cidadania de várias formas, né? Tanto pela compra desses equipamentos, como instalando unidades de solução de conflitos em cidades menores, né? Doutor que já tem em Lábrea, em Tefé, e que vai instalar em mais 2 cidades. Tem como projeto de dialogar com as prefeituras e fazer uma espécie de conscientização acerca das possibilidades alternativas, né, de fazer justiça. Muito interessante. Qual é a importância da sintonia da equipe para conduzir aí, levar aí essa cidadania e tornar a Semana Nacional de Conciliação viável, tanto no modo presencial quanto no modo online? Felipe, a participação da equipe, ela é fundamental, ela é imprescindível, ela é o coração e ela é a maior necessidade de um sistema. Então, uma equipe vocacionada, uma equipe qualificada, uma equipe comprometida, ela vai fazer a diferença no trabalho. Podemos falar de nós mesmos. A equipe de trabalho do Sejus Famílias, do Fórum EUSA, ele tem essa característica. Há um sistema funcionando, aí nós estamos falando de um sistema mesmo. Não há uma hierarquia administrativa ali dentro. Todos têm a liberdade de identificar dificuldades e sugerir melhorias. E isso vem acontecendo desde o nascedor. Nós estamos falando de uma experiência de 17 anos e a cada ano vocês vão se reinventando e trazendo instrumentos bastante efetivos para facilitar a vida das pessoas. Isso está diretamente relacionado à vocação das pessoas, está diretamente relacionado a fazer o que lhe traz satisfação, a fazer aquilo que lhe demonstra a capacidade de compartilhar o bem. E eu tenho essa sensação todos os dias e sou grato a isso todos os dias por vocês. Este espaço é a prova disso. Esse projeto que nós estamos aqui agora conversando, ele é a prova disso. Nós estamos, através de uma modalidade de comunicação, compartilhando conhecimento e oferecendo acesso. Então, vocês estão de parabéns pela iniciativa. A minha esperança e o meu desejo é que ela só amplie, que ela só se amplie. Mediante a tudo que nós conversamos até aqui hoje, dá para dizer que o Amazonas, o Tribunal de Justiça do Amazonas, é uma referência de cidadania e de acesso à justiça na região norte? Eu não tenho nenhuma dúvida. Primeiro que o Tribunal de Justiça do Amazonas ele foi um dos pioneiros na digitalização de seus processos e no modelo eletrônico, no modelo digital de justiça. Ele é 100% do processo eletrônico, capital interior. E isso gerou uma facilidade muito grande de movimentação processual, consequentemente reduziu um pouco desse tempo de espera. Outro ponto relevante é o comprometimento de nossos juízes. Nós conseguimos agora atingir quase que a totalidade do Estado com a presença de juízes e juízes extremamente comprometidos com esse papel de distribuir justiça e cidadania. Então, nós estamos a cada momento vendo projetos sendo iniciados por iniciativas pessoais e que estão se institucionalizando, estão virando uma prática do Poder Judiciário. Isso nos deixa bastante entusiasmados, porque esse é o nosso papel. Ninguém faz mais nada do que a nossa obrigação. Nosso papel é distribuir justiça de tempo razoável e no menor espaço de tempo possível. Gostaria, assim, de comentar sobre a importância, né, do Sejusc, de existir esse espaço. Nós aqui do Psicossocial temos esse espaço para criar e de participar de formas interventivas de criar justiça até onde isso é possível, né? Com igualdade de acesso, né?
distribuição de cidadania, né, autonomia às partes. E eu lembro que um dos slogans do Sejusc era justiça com afeto, né? E eu percebo que existe muito afeto circulando em todos os lugares, mas principalmente onde o diálogo é mais possível. Então é isso. Gostaria de agradecer ao Dr. Gil. Quero primeiro parabenizar a equipe por uma iniciativa brilhante, com um alcance gigantesco, e vocês podem contar comigo qualquer hora, a qualquer momento, para qualquer coisa. Eu sou um entusiasta dessas atividades inovadoras. Se não tivéssemos pago um preço tão alto pela pandemia, nós poderíamos estar, de alguma forma, celebrando alguma coisa, mas, infelizmente, não podemos. No momento, nós só podemos agradecer de estarmos aqui vivos e podendo fazer alguma coisa por alguém. Então, eu fico muito grato e até comovido pelo comprometimento de vocês, por uma preocupação de oferecer algo diferenciado e efetivo para as pessoas. Nós passamos por momentos muito difíceis, é muito dolorido. Vocês conseguiram, de alguma forma, suavizar isso para alguém. Quando a gente despretensiosamente aqui dá alguma orientação, dá alguma explicação, vocês não sabem o quanto isso é positivo para alguém que está querendo se apegar a algo concreto, principalmente no espaço da justiça, no espaço do Poder Judiciário, que é um espaço ainda complicado, principalmente em época de pandemia. Mas eu quero deixar aqui minha gratidão a vocês pelo trabalho, pela atividade, e dizer que o mínimo que eu posso fazer é me colocar à disposição para apoiar e participar. Parabéns, saúde e paz a todos. Obrigada, Dr. Gildo. Agradecemos ao Dr. Gildo pela presença. E bem, o Sejusc, comunidade judiciária do Tribunal de Justiça, que compõe o quadro da Semana de Conciliação, possui no seu equipamento público a equipe psicossocial, que desempenha funções que são descritas no Guia de Conciliação e Mediação e possui um caráter inovador. Ela é composta pela equipe tanto de psicologia quanto de serviço social. E bem, para falar sobre a atuação psicossocial, conversaremos com a Carole Cordeiro Baraúna, que possui graduação e mestrado em Serviço Social pela Universidade Federal do Amazonas, graduação em Psicologia pela mesma instituição. É assistente social da equipe psicossocial do Centro Judiciário de Solução de Conflitos das Varas de Família. Carole, seja bem-vinda. Olá, gente. É uma honra estar aqui participando desse primeiro podcast do Sejusc Família e poder contribuir, poder conversar com vocês a respeito desse momento que é tão importante, né? Que condensa todo o nosso trabalho numa semana nacional. Muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos. E para começarmos, Carole, o que é o psicossocial no contexto do Tribunal de Justiça? Qual é a função que ela desempenha na Semana Nacional de Conciliação? Vamos lá, historicamente, o psicossocial dentro do Tribunal de Justiça, ele vem com o objetivo de ser o braço de decisão do magistrado, né? Então, o psicossocial, e aí eu vou desatrelar um pouquinho do serviço social e psicologia, eles são chamados a participar como profissionais dentro do tribunal para contribuir, para subsidiar as decisões do juiz. Então, há muitos anos, historicamente, e até hoje também acontece muito isso, que equipes psicossociais dentro do tribunal, de fato, aquilo que muita gente conhece como perícia, né, avaliação, para contribuir para que o juiz consiga tomar decisões que, por vezes, impactam ali em situações de mérito social ou psicológico. Então, de modo geral, e o que se tem conhecimento, grande parte das pessoas conhecem, é esse tipo de atuação do psicossocial, uma atuação avaliativa e pericial. E aí, o Sejusc, ele é um centro que organiza audiências de conciliação. Qual é o grande diferencial? É que nesse local, os protagonistas da decisão, as pessoas que vão decidir sobre a vida, são elas próprias, né? Embora nós tenhamos um juiz coordenador, como foi o Dr. Gildo, né, que acabou de falar aqui no nosso podcast, ele não atua no Sejusc como a pessoa que vai tomar a decisão.
né? O Sejusc, ele é um local onde as pessoas, as partes do processo que estão ali litigando sobre assuntos relacionados à família, no caso do Sejusc Família, como guarda, como divórcio, divisão de bens, elas próprias vão sentar, né? Geralmente é uma mesa redonda, e vão, com o auxílio de um mediador, de um conciliador, elas vão ali conversar e chegar a um consenso sobre fatores que dizem respeito à sua vida. E a equipe psicossocial que compõe o Sejusc Família não poderia ter um viés avaliativo para contribuir com a decisão do juiz, haja vista que não existe um juiz que vá tomar uma decisão dentro do Sejusc Família. Então, nosso objetivo dentro do Sejusc é contribuir para que essas pessoas, que são os protagonistas da sua história, e aí são pais que estão disputando guarda de filho, convivência, são ex-casais que estão organizando a sua rotina daqui para frente no processo de divórcio, por exemplo, nós vamos contribuir para que eles consigam tomar essa decisão com a maior qualidade possível. E que a decisão que eles tomem no dia da audiência de conciliação seja uma decisão sustentável. Então, esse é o objetivo da equipe psicossocial dentro do Sejusc Família. Então, Carol, muito boa exposição. Fiquei pensando aqui durante se você estava falando na sua fala e me ver as experiências que eu tive na semana de conciliação e de quanto é importante, né, a equipe do psicossocial dentro dessa semana, que a gente se preocupa com o atendimento, de levar uma política pública de fato efetiva, pensando não só no número de acordo, mas também na qualidade que isso vai ter e o impacto que vai ter naquela família, tem sua diversidade, que está aí diante de uma sociedade que é tão desajustada. E aí, já emendando, qual é a tua expectativa para essa semana de conciliação de 2021? E também gostaria de saber como é que foi a experiência de participar de uma semana durante uma pandemia. Então, eu estava pensando aqui, refletindo sobre a Semana Nacional de Conciliação, né? E a importância que ela tem. A gente está na 16ª edição da Semana Nacional de Conciliação, acontecendo esse ano de 2021, né? E quando a gente pensa no histórico do Poder Judiciário, 16 edições, a gente pensa que é um programa, é um projeto extremamente novo, né? Dentro do Poder Judiciário. Mas ele é tão novo quanto a ideia de que as pessoas podem decidir sobre suas próprias vidas, né? E isso é bem legal, porque eu acho que isso é um grande marco, é um grande avanço dentro do Poder Judiciário, essa desjudicialização da vida das pessoas. A Semana Nacional de Conciliação, ela se marca hoje, ela se engendra, né? 16 edições, super novinha ainda, não completou nem a maioridade, mas ela é um grande marco do Poder Judiciário dizendo assim, olha, vocês são capazes de decidir sobre suas vidas, vocês não precisam desse exercício paternalista do Poder Judiciário de decidir sobre coisas que vocês são os protagonistas. E aí, sempre a gente vai ter desafios. O desafio mundial foi a pandemia, né? Está sendo, a gente ainda está experienciando ela. E ano passado, a Semana Nacional de Conciliação, ela aconteceu nesse grande boom aí, né? Nessa grande desorganização emocional que foi essa pandemia, né? Na vida das pessoas. Pensar que muita gente precisou decidir sobre o futuro da sua vida, dos seus filhos, da sua família, no momento em que parentes estavam internados, pessoas próximas estavam falecendo. No momento de grande insegurança emocional, eu imagino que a Semana Nacional de 2020 foi uma semana que foi marcada muito por essa desorganização emocional, decisões que precisavam ser tomadas, e aí as pessoas bastante inseguras, né? Esse ano de 2021, ele está sendo um ano de novas proposições. Eu imagino que essa semana ela vai trazer possibilidades, pensamentos de futuro, decisões a partir de lições que foram tomadas por conta das vivências que nós tivemos durante a pandemia. Além desses desafios de organização, manuseio emocional, organização social também, né? Porque a gente sabe que a rede de atendimento psicossocial hoje está extremamente fragilizada. A gente costuma fazer no setor um mapa de recursos, né? Que é para a gente saber exatamente para onde encaminhar, como estão funcionando as instituições, as estruturas estatais, municipais. E aí a gente teve bastante dificuldade porque muitas coisas ainda estão
se reorganizando, né? A rede, que já era de alguma maneira fragilizada, com essa pandemia ela ficou ainda mais, né? A nossa atuação, a nossa participação, por exemplo, na Semana de Conciliação, ela é focada na participação durante as audiências de conciliação. Então, nós somos chamados no momento em que as pessoas estão ali com alguma dificuldade de conseguir chegar no acordo. Essas dificuldades esbarram em situações que dizem respeito ao âmbito social ou psicológico dessas pessoas, que aí o mediador e o conciliador não têm competência técnica para contribuir, e aí a equipe psicossocial é chamada. Todavia, a gente está entrando no momento de audiência em pandemia, né? Com a sociedade pós-pandemia, ou ainda vivenciando isso, a gente se esbarra com todas essas fragilidades, tanto pessoais, de familiares, quanto as fragilidades institucionais que eu acabei de citar. Além disso, o outro grande desafio é, de fato, a rede mesmo, a tecnologia da informação, essas dificuldades de internet, de velocidade, de conseguir conectar, de conseguir ser ouvido, de conseguir ser visto. Quando a gente lista as maiores dificuldades que a gente tem nessas nossas reuniões, relações, audiências à distância, talvez o primeiro seja essas limitações tecnológicas, que ainda aquelas pessoas que de repente possuem internet, computador, celular, já encontram, imagina aquelas que não têm acesso a esse tipo de tecnologia. Então, os nossos maiores desafios, eles repousam nesses aspectos. Carole, durante a pandemia e com o modo online, a gente conseguiu fortalecer esse protagonismo? A gente no sentido de equipe psicossocial, né? Eu acho que esse é um outro desafio também, né? Porque a gente vai conversando aqui, acha que já falou todos os desafios e a gente vai repensando sobre alguns. Por exemplo, acho que uma grande diferença que a gente tem em relação a uma participação fisicamente ali presente e as audiências online é que a gente não consegue estar cara a cara, a gente não consegue ver a postura, o trejeito, a gente não consegue visualizar tanto assim os aspectos do rosto, emoções, né, que a pessoa está vivenciando. E eu acho que isso é uma via de mão dupla também, né? Eu acho que da mesma forma que a gente sente esse certo distanciamento, e aí a gente não pode usar essas ferramentas visuais tão bem, da mesma forma eles em relação a gente, né? Acho que esse é um grande desafio. E eu acho que isso pode interferir um pouco nessa sustentabilidade do acordo, né? Na viabilização do protagonismo mesmo, porque eu acho que esses dois termos, protagonismo e sustentabilidade, eles devem andar muito próximos no pós-audiência, sabe? Depois da assinatura do termo. E eu acho que esse é o grande desafio da equipe psicossocial e do Sejusc como todo, né? Dos conciliadores, mediadores. É contribuir para que aquele acordo, depois das assinaturas, ele consiga caminhar por si só, e aí as pessoas consigam se desamarrar até dos papéis, se desengessar dos papéis, né? E isso é sustentabilidade, e que elas consigam tomar suas próprias decisões sem depender mais de uma instituição. Eu acredito sim que mesmo com a pandemia, mesmo nas audiências online, com todos os desafios, a gente consegue contribuir muito com isso, com o protagonismo e sustentabilidade. Sobretudo porque quando a gente pensa que nós somos chamados em audiências que possivelmente já iam sair do Sejusc e voltar para suas varas, isso nos dá um grande conforto, né? A gente tem um percentual significativo de audiências que a gente consegue entrar e sai das salas de audiência com um acordo formado entre os responsáveis. Dificilmente a gente entra numa audiência no início. Isso significa que o mediador, o conciliador, já usou todas as suas ferramentas possíveis para conseguir fazer com que aquelas pessoas pudessem chegar num acordo, e aí não foi possível, esbarrou em aspectos sociais ou psicológicos, como eu falei, e aí nós entramos nesse momento. Quando a gente pensa que outros Sejuscs não têm equipe psicossocial, eu fico imaginando que audiências como essa, depois que o conciliador usasse todos os seus artifícios, certamente esse processo iria para o rito de vara, né? Porque não teria possibilidade da equipe psicossocial. E aí eu estava até ouvindo um podcast sobre um advogado, né? Que estava falando sobre a Semana da Conciliação, e ele falava o quanto um processo que vai para a vara, ele gera um custo altíssimo para todo mundo. Ele tem um custo altíssimo para o Poder Judiciário, ele tem um custo altíssimo para as partes que estão litigando. E além desse custo financeiro, existe um custo que não é visto, que é o custo emocional. Existe um ônus emocional muito grande.
Se a gente pensar que processos duram pela sobrecarga, né, porque isso acaba sobrecarregando o Poder Judiciário, acaba que os processos ficam até anos na fila esperando uma decisão de uma terceira pessoa, né? Então, 2, 3 anos ou até mais, né? Esse é o rito de vara. Isso gera um custo, isso gera uma sobrecarga de processos na mão de poucas pessoas que são juízes, e isso gera um desgaste absurdo para a família, que no final das contas acaba tendo que resolver aquele problema de qualquer jeito, né? Porque é um problema muitas vezes que não dá para esperar 2 anos, e aí eles vão resolver da forma como eles acham que deve ser. E eu acho que esse é o grande tchan da equipe psicossocial no Sejusc, né? É poder atender essas famílias, poder intervir, ajudar nesse processo antes que eles desçam para a vara e passem esses anos aí esperando uma decisão da terceira pessoa. Então, eu acho sim que a gente contribui, ainda que à distância, com todos esses desafios, né, que a pandemia e esse meio de comunicação virtual nos impôs, mas ainda assim, aqueles que a gente conseguiu realizar a intervenção, a gente conseguiu sim garantir, não garantir, mas viabilizar, mas contribuir com o protagonismo e a sustentabilidade. Carole, eu gostaria de trazer alguns pontos que você trouxe, na resposta que você deu à pergunta do Felipe, 3 elementos que foram essenciais que eu queria ressaltar. Você trouxe a importância de um exercício empático do judiciário com as pessoas, os usuários desse serviço de justiça, né? Que é isso que é um serviço à população. Você trouxe a importância da sustentabilidade de um acordo, né? Que tem relação com a aderência das pessoas a esse acordo e o quanto que esse acordo serve a essas pessoas verdadeiramente, o quanto que ele se vai fazer durar, né? Quanto que ele vai, na verdade, fazer sentido na vida das pessoas, né? E acho que é isso que o Sejusc tem como objetivo, né? Algo que traga sentido e organize algo que está desorganizado na família, né? Tem esse viés até normatizante, né? De tentar ajudar de uma forma legítima, né? Que seja reconhecida pelo judiciário e que traz um alívio. E sobre o protagonismo, né? Além dessas 3 questões que eu reiterei, tu sente que tem alguma outra forma que a intervenção psicossocial colabora com celebração de acordos e com o sucesso de audiências, com a satisfação, na verdade? Acho que para nós, do psicossocial, é muito mais importante as pessoas saírem satisfeitas do que com acordos, mas sobre a celebração de acordos, principalmente durante a semana, como é que a intervenção psicossocial colabora para ti? É até difícil, Ana, conseguir pensar em algo que vá além desses fatores que você resumiu perfeitamente. Eles se complementam, né? Eu até fui registrando aqui para eu ver se realmente faltava alguma coisa, mas é impressionante como eles se complementam. Eu acredito que o psicossocial, ele ajuda na qualidade do acordo. De que maneira? Porque a gente consegue fazer com que as pessoas considerem esses aspectos psicossociais da sua vida. A gente contribui para que eles consigam ver além do litígio em si, além da disputa em si. E aí é bem comum, e aí você falou assim, que de repente eles pensarem sobre isso é até mais importante do que o acordo em si naquele momento. E isso é muita verdade mesmo, porque acontece também que logo após a nossa intervenção, as pessoas não consigam chegar a um acordo, né? Até porque a gente acredita que a reflexão é um processo e muitas vezes não é um processo que acontece imediatamente, né? Ela precisa ali de vários fatores, ela precisa que a gente cruze a informação que acabou de receber com a nossa história, com o nosso histórico de informações e de bagagem. Então, acontece também, logo após a nossa intervenção, as pessoas não consigam entrar num acordo naquele momento, mas a gente plantou a semente ali da reflexão e aí depois, às vezes, já com o processo na vara, as pessoas conseguem chegar num acordo, porque é importante destacar, não sei se o doutor Gildo falou sobre isso, que a conciliação ela é possível a qualquer tempo. Então, em qualquer momento do processo, se as partes decidirem conciliar, elas podem, mesmo que já tenha saído do Sejusc, mesmo que já tenha passado por essa fase. Isso é legal porque dá essa oportunidade, né, das pessoas, de repente a reflexão chegou ali depois, pensaram sobre isso,
e aí decidem fazer a conciliação, chegar num acordo. A qualidade desse acordo é o que mais importa hoje, e aí a gente fala de novo sobre sustentabilidade, sobre protagonismo. É difícil eu conseguir pensar em algo que vá além desses fatores mesmo, né? Dessa qualidade do protagonismo, esse exercício de empatia, né? O lado justiça com afeto que a gente sempre teve, desde que a gente entra no Ser Justo, que eu acho que isso já é muito trabalhado na gente, né? Fazer com que as pessoas consigam se descobrir como responsáveis e como capazes de responder pela vida delas, né? As pessoas perceberem que elas têm um peso de decisão tão grande quanto um juiz, né? Porque culturalmente as pessoas pensam que a decisão que o juiz toma, ela vai caber melhor, ela vai ser mais importante do que a decisão que eu tomo. Então, uma grande importância do trabalho da equipe é contribuir para que essas pessoas entendam e compreendam verdadeiramente a importância que elas têm no processo de decisão das suas próprias vidas. Carol, você sente que a necessidade de fazer uma audiência mais célere durante a semana de conciliação afeta a intervenção psicossocial e a comunicação e o acordo, talvez, entre os interessados? Por conta da grande quantidade de audiências que são agendadas durante a Semana da Conciliação, é costumeiro que elas aconteçam de manhã e de tarde, né? Geralmente, o Tribunal de Justiça funciona pela manhã, então ela acontece na rotina pela manhã. Mas na semana é dobrado o número de audiências. Ao longo desses anos, a gente já veio fazendo testes sobre como poderia ser a nossa participação nas audiências durante a Semana da Conciliação. E aí, como a gente nunca sabe o que vai encontrar, né, qual é a demanda, qual é a queixa, qual é a necessidade que a gente vai encontrar, a gente meio que chegou no entendimento do quanto é difícil pensar em usar um protocolo mais reduzido de intervenção, sabe? Então, o que a gente faz? A depender da audiência, de como tá, da necessidade de celeridade que o conciliador passa para a gente faz a nossa intervenção, que é a abordagem breve, da mesma maneira como nós iríamos fazer. O que é muito importante na semana de conciliação? Os acordos, né? Em termos estatísticos para o Tribunal de Justiça, é muito importante o número de acordos. E é relativo porque, às vezes, a gente entra e a gente demora um pouco mais nas audiências, porque a gente vai trabalhando cada parte, cada demanda, né? Então, a gente vai utilizando as nossas ferramentas ali para conseguir culminar no acordo. Então, a gente fica um pouco mais de tempo naquela audiência, em consequência, a gente tem um acordo formado. Quando a gente usa estratégias de reduzir essa participação, significa que a gente não vai conseguir, provavelmente, destrinchar cada demanda, a gente vai precisar parar ali e, de repente, chamar essas pessoas para um atendimento extra, fora da audiência, e naquele dia é possível que a gente não feche o acordo, né? Então, a gente meio que chegou a esse entendimento de que talvez criar protocolos de celeridade não sejam tão positivos para a formalização do acordo, que é desejo, né, de todos que aconteça naquele dia. É claro que assim como a gente faz na nossa rotina, a gente vê que é um caso de grande complexidade, que por mais que a gente fique 2, 3, 4 horas ali, a gente não vai conseguir organizar uma boa devolutiva para aquelas pessoas, nesse caso, independente de qualquer coisa, nós precisaríamos fazer um atendimento à parte, né, que é a nossa abordagem ampliada. Mas se a gente percebe que investindo naquele momento a gente consegue chegar no acordo, nós já entramos nesse entendimento, inclusive isso já foi falado até com os colegas operadores de direito, que a gente tem o tempo que for necessário para que a gente possa conseguir atuar e contribuir para que aquelas pessoas cheguem a um acordo. Então, hoje nós não temos um protocolo, uma técnica específica diferente para atuar na semana de conciliação, por exemplo. Tipo, um protocolo de atendimento mais rápido, né? Porque a gente está falando da vida de pessoas, a gente está falando das demandas emocionais, sociais das pessoas que estão ali naquele momento. Eu acho que a gente pensar em algo célere ou tentar apressar as coisas para conseguir um acordo vai contra aquilo que a gente estuda na academia, que a gente vai aprendendo nos textos, né? Junto no fazer profissional. A gente está preocupado com a efetividade da política pública, né, e do resultado positivo que ela vai ter na vida das pessoas. Então, acho que tentar apressar as coisas para conseguir o acordo, acho que não é legal.
Mas a gente entende também que a gente deve fazer mudanças, né, que encurtem essa condição do acordo, mas que esse acordo seja de qualidade. E aí eu quero fazer a mesma pergunta que eu fiz para o doutor Gildo, Carol, sobre a tua expectativa para essa semana, já que a gente pode ter aí uma forma híbrida, ou seja, isso seria um potencial aí, né, para a gente estar sendo mais acionado nessas intervenções. A minha expectativa é que nós sejamos mesmo mais acionados, que a gente consiga atender as demandas que vão surgir, né? Que a gente consiga contribuir com a qualidade dos acordos, porque como a Ana falou, né? Assim, mais importante do que uma quantidade de acordos é a qualidade deles. Eu acho que isso no Sejus que sempre foi algo que a gente prezou muito, né? Embora exista uma cobrança do tribunal, dos tribunais como um todo, do próprio CNJ pela quantidade de acordos formados, como eu falei para vocês logo no início, hoje existe uma grande corrente assim dentro das instituições de justiça de prezar pela qualidade, né, dos acontecimentos, dos acordos, dos processos, de como as pessoas vão se organizar pós-justiça. Então, a gente espera que o Sejusc e a equipe psicossocial do Sejusc possa contribuir com esse tipo de acordo, que a gente consiga, sim, uma quantidade significativa, né, de acordos formados, mas que esses acordos sejam acordos sustentáveis, sejam acordos que fechem com qualidade e que a equipe psicossocial pode contribuir dentro daquelas demandas que têm a ver com a nossa competência técnica. Hoje a gente se depara muito assim, por exemplo, quando a gente estava atendendo presencial, a pandemia me fez refletir sobre isso. Quando a gente atendia só presencial, eu ficava pensando naquelas pessoas que não tinham condição de vir até aqui ou que para vir enfrentavam diversos desafios. Com a pandemia, a gente passou a fazer audiências apenas virtuais. E aí eu fico pensando naquelas pessoas que não têm acesso a essa tecnologia, que não têm condição de fazer audiência virtual. E aí, com a possibilidade das audiências híbridas, eu imagino que todas as demandas vão ser supridas, né? Aqueles que não podem vir e têm condição de fazer audiência online, isso vai ser ótimo, né? Reduz até aglomeração, trânsito. Aqui no fórum é bem difícil estacionar, por exemplo. Então, aqueles que a gente não podia, por exemplo, chamar para abordagem ampliada, né? Aqueles casos, como eu falei, que a gente considera que precisa de uma intervenção um pouco mais complexa, a gente não podia chamar porque a gente estava impedido até pela normativa, né, de fazer atendimento presencial. E agora, com essa possibilidade, a gente, mesmo aqueles que de repente estão lá por vídeo, né, que a gente não está conseguindo olhar, essa parte do olhar prejudicada fisicamente, a gente pode, dependendo da necessidade, chamar para os atendimentos presenciais, né? Então, assim, essa flexibilidade maior, eu acho que isso ajuda muito, assim. A gente vai conseguir atender as demandas de forma mais integralizada. Eu espero também, Carole. Eu penso que em larga escala isso vai ser muito bom também ecologicamente, né, para reduzir a emissão de carbono. Enfim, tem muitas coisas positivas, né, na digitalização. Só o que seria ideal era que todos tivessem acesso a essa tecnologia, né? Carole, a gente está se encaminhando para o final. Queria te agradecer pela tua presença aqui, ter disponibilizado o teu tempo, por causa do teu trabalho de profissionais como você, que existe uma confiança tão grande no trabalho do Sejusc. Agradeço muito por você ser parte disso, né? Parte da história, da nossa história também. E da história de várias pessoas que passam pelo tribunal, procurando uma alternativa. Já emendo, né, na fala da Ana, agradecer a participação da Carole, que contribui muito para o cenário jurídico. Muito obrigado, Carole, pela tua participação. Eu acho que a equipe, né, que pensou esse podcast vai sair daqui desse primeiro episódio com várias indagações e com aquele pensamento de que, caramba, de fato, temos um excelente projeto para dar continuidade. Eu queria agradecer mais uma vez o convite para participar desse primeiro podcast, né? É um projeto inédito. E eu queria parabenizar a equipe que está fazendo, a equipe que está por trás de toda a organização, que pensa esse podcast, que organiza mesmo e que inovou, né? Usando essa ferramenta que hoje está explodindo mais o uso, né? Para que a gente consiga alcançar um número maior de pessoas que, sem dúvida nenhuma, sem essa ferramenta nós talvez não conseguiríamos. Então, muito obrigada pela ideia e pelo convite.
Agradecemos nossos convidados pela presença e a você que ouviu nosso episódio inaugural do podcast Falando de Famílias, hoje falando um pouco sobre a Semana de Conciliação. Nos siga nas plataformas de streaming, no Spotify, no Deezer, para ouvir os próximos episódios e também no Instagram, no @Falando de Famílias Tudo Junto, para ficar por dentro da divulgação dos próximos temas e convidados, além de outros conteúdos informativos sobre famílias no contexto jurídico. Tchau e até a próxima!